por que é que acontecem as dores de garganta? Qual é a origem? Por que é que tem gente que mesmo depois de adulto tem dores de garganta? Por que é que crianças normalmente têm dores de garganta? Eu estava conversando com meu irmão e eu tenho sobrinhos pequenos, como vocês devem saber. E ele estava me contando que essa noite um dos pequenininhos, né, ele tem 2, acordou com tosse, começou a engasgar e, enfim, ficou com um pouco de falta de ar. E eles tiveram que levar ele para o hospital para dar uma olhada, né? Algo urgente. É aquilo que a gente fala, o bioalinhamento, ele trata as disfunções. Obviamente, ele trata a origem dos sintomas, só que tem situações emergenciais. O tratamento com bioalinhamento não é emergencial. O tratamento com bioalinhamento é para ser feito, e aí o organismo, ele precisa de um tempo para se adaptar aos estímulos realizados. Então, olha, as dores de garganta normalmente acontecem por uma sensação muito grande de não poder se expressar. Então, pensa comigo, olha só, as crianças, elas não sabem, não têm, às vezes, argumentos, né? Então, elas querem um doce, sei lá, fora do horário que pode comer esse doce, elas não conseguem se expressar de forma adequada, ou talvez até para convencer aquele adulto, convencer os pais de que, nossa, eu quero porque quero. E aí, muitas vezes ela é contida. E tá certo, não tô colocando aqui que tá errado, o que é certo, o que é errado. Mas eu tô colocando aqui como talvez o organismo dessa criança se manifesta. Então, olha que interessante. Quando não consegue se argumentar, mas não vai ser toda vez que falar um não para uma criança, ela vai ter dor de garganta. Isso deve ser sentido pela criança como assim algo vital para ela. Algo que, nossa, era importante demais. Por isso que, olha, atinge muitas crianças, né? As dores de garganta têm muitas manifestações, porque elas vivem tudo de maneira vital. Elas vivem muita coisa de maneira vital. Então, assim, ó, é vital eu estar com meu pai e com a minha mãe, é vital eu, sei lá, se tem os coleguinhas da escola, se já estuda, é vital esse brinquedo. Então, perde o brinquedo ali, para ela, se é muito importante aquele brinquedo, é como se fizesse parte dela. Então ela sofre de maneira vital aquilo ali. Entende que ela tem um mundo muito mais restrito do que o nosso e por isso ela meio que presta atenção naquele mundinho dela, que para ela é tudo dela, tem muita importância, é muito significativo tudo para ela. Mas não vai ser só isso, tá? Então tem que ser sentido fortemente pela criança como algo vital que ela não está conseguindo se expressar. Por exemplo, chega numa loja de brinquedos e para ela, de repente, se naquele momento é muito importante, de repente, sei lá, o boneco do Batman, não sei, daquilo que ela gosta, ela pede para os pais e por uma questão financeira, ou por uma questão de não poder naquele momento, ou de não dar tudo que a criança pede, né, de restrições mesmo, talvez os pais não comprem. Mas se ela sentir isso como se fosse vital, nossa, eu não posso viver sem isso, enfim, alguma coisa assim, claro que ela não tem esse pensamento, eu não posso viver sem isso. Ela simplesmente sente. É como se aquilo já fizesse parte dela. E aí ela vai embora frustrada, como se parte da vida dela ficasse ali na loja. Adivinha o que pode ser que aconteça? Dor de garganta, porque ela não conseguiu, claro que ela não percebe isso conscientemente, não tem essa cognição de explicar, ela não conseguiu se expressar adequadamente. E olha que detalhe interessante, normalmente como é que uma criança se expressa? É através do choro, né? É a maneira dela mostrar que ela não está contente com algo, porque ela não sabe argumentar, ela não tem esse poder de argumento, ela simplesmente fala, eu quero, e se não dá, ela pega e abre a boca. O argumento dela é o choro, e vai chorar mais alto, e vai chorar muito forte. Então percebe que a intensidade pode trazer uma dor de garganta para essa criança, porque foi sentido assim para ela, como algo vital. É isso que a gente tem que associar numa criança. E a gente tem que viver um pouquinho ali, será que isso era vital para ela? Então, se o seu filho, ou se o teu paciente chega com uma queixa de dor de garganta, então já comece a olhar o que aconteceu pouco antes do início desse sintoma, que para ela, provavelmente ela viveu isso de forma vital, a vida dela mudou a partir daquilo ali, ou, enfim, aquilo foi muito forte, pode ter sido muito forte. Lembrando que o nosso julgamento de adulto é um, o julgamento da criança é outro, né? Então, o que para ela, de repente, é vital, a gente fala assim, besteira, um brinquedo, ela tem tanto. Não é bem assim, tá? Só reforçando que não vai ser também qualquer coisa. Agora nunca mais pode falar não para uma criança, vai ficar mimada. Não é isso. É só para a gente poder entender os processos. Não estou falando aqui de certo ou errado.
só para a gente poder entender os processos. Até porque, se fosse assim, cada vez que falasse não, todas as crianças teriam dores de garganta ininterruptas. Tá? E o que acontece com o adulto, então? O adulto já tem um poder de argumentação maior. Por que o adulto, muitas vezes, tem dores de garganta? Então, olha comigo, segue o mesmo roteiro, tá? Se a gente não consegue ter um poder de argumentação muito forte e a gente vive uma situação onde eu não fui capaz, através de palavras, argumentações, mudar aquele cenário, opa, pode ser que eu vá desenvolver uma dor de garganta. Então, para o nosso paciente que sempre está apresentando dores de garganta, e às vezes ele falta, seja qual for a terapia, o tratamento que você faz nele, de repente ele falta porque ele fala assim, olha, eu tô com dor de garganta. Ou começa a reclamar, eu não entro na atividade física porque toda hora eu tô com dor de garganta, essa semana eu tava tomando remédio. Olha só, é um ciclo. Então o que a gente pode fazer? A gente pode tratar, não exatamente a dor de garganta, mas a gente pode tratar o que veio antes da dor de garganta, na raiz do problema, o que desperta esse comportamento que se manifesta com uma dor de garganta. E eu digo mais, isso tem uma vantagem. Putz, a tua vantagem sentir dor na garganta é desconfortável. Sim, eu vou explicar para você. Vamos supor, eu quero viajar para Cancún. E eu vou lá e falo com a minha esposa, olha, vamos viajar para Cancún, vamos passar 5 dias. Eu já fiz uma programação, a gente tem um dinheiro aqui que dá pra gente ir. O meu sonho é ir para Cancún. E aí eu tô argumentando aqui com ela. Só que ela fala assim, mas olha, eu já fiz planos com esse dinheiro. Então a gente não vai viajar nessas férias, muito menos para Cancún. A gente vai viajar para casa da minha mãe. A gente vai ficar um tempo com ela e a gente vai dar um sofá novo e uma mesa de jantar nova para ela que ela tanto quer. Aí você tenta argumentar, mas a gente precisa de uma segunda lua de mel, enfim. Não, mas isso aí você já sabia, você que fez os planos, tem que fazer agora, porque esse ano ela faz 70 anos, é significativo para ela, só tem eu de filha, entendeu a argumentação? E aí vai chegando num ponto que talvez você não consiga convencer, mas se aquilo, detalhe, se aquilo para você era vital, essa viagem, se você estava contando, isso mudaria a sua vida, isso te daria talvez mais gás para trabalhar mais um ano inteiro, significaria uma renovação, se sentir mais jovem, o seu sonho, você nunca foi para Cancún, nunca foi para um lugar paradisíaco, enfim, ou você sabe que a sua vida mudaria dali em diante, ou até você viveria uma vida que nunca sonhou, pelo menos por 5 dias. Então, desde que seja chocante nesse ponto para você, olha aí a argumentação não acontecendo, não sendo suficiente. Pode ser que você, por não ter conseguido se expressar, comece a ter uma dor de garganta. E Adalto, você falou de uma vantagem, qual é a vantagem então? Você esqueceu de falar, não esqueci não. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O nosso organismo, ele sempre trabalha a favor. Se ele trabalhasse para nos destruir, sabe o que ele fazia? O coração parava de bater e pronto, tá destruído, você morre na hora. Ele causava em você uma parada respiratória e pronto. Ele causava em você um bloqueio neural, você desmaiava e pronto. Então não existe isso do nosso organismo ser autodestrutivo. O nosso organismo é biológico e biológico sempre trabalha para sobreviver, sempre trabalha para disseminar a espécie. Então, pensa comigo aqui, ó, uma plantinha que você poda, ela cresce tudo de novo. O nosso corpo, se você arranha, ele vai lá e se regenera. Então, a gente só precisa entender por que é que acontecem certos comportamentos. Não quer dizer que são autodestrutivos, como, por exemplo, uma dor de garganta. Então, qual é a vantagem por trás da dor de garganta? Olha, se eu entendo a raiz do problema, que é eu não conseguir me expressar de forma suficientemente persuasiva para poder convencer uma outra pessoa, seja a esposa, seja o chefe, qualquer pessoa, tentar um convencimento que você não conseguiu através de palavras, então o meu organismo ele vai responder de uma forma a diminuir a função desse órgão. Porque aí, se eu não consigo me expressar, vem a dor de garganta trazendo um comportamento onde eu fico um tempo parado até eu encontrar uma argumentação suficiente para poder mudar a visão da outra pessoa com quem eu estava conversando, mas até então nada saiu, não do meu jeito. Tá? Então, a dor de garganta impossibilita, olha só os efeitos, fica ruim de comer, ou seja, eu não engulo
aquilo que eu ouvi. Eu não estou engolindo isso de que eu tenho que fazer desse jeito, mas eu não sei o que argumentar. O que mais? Fica ruim para comer, né? Engolir. Fica ruim para falar. Então, opa, diminui essa função. Quanto mais eu tento argumentar e não consigo mudar a minha vida, opa, tem alguma coisa que não está dando certo. Então, eu fico só aumentando esse problema meu. Então, o que meu organismo faz? Fica quietinho aí, enquanto você acha uma solução, aí você vem com um argumento que ninguém vai poder contestar. Então, lembrando, isso é para qualquer âmbito da vida, tá? E aí, ó, a dor de garganta ainda tem uns agravantes. Ah, Dal, tem aquela dor de garganta que acompanha tosse. Como é que funciona isso? Olha, lembra que existem dois tipos de tosse, né? Tem uma tosse laríngea e uma tosse brônquica. Então, a tosse laríngea é aquela mais fininha, aquela tosse que a pessoa tosse e parece que está acabando o ar. A tosse brônquica é aquela tosse mais forte, parece uma tosse mais carregada. É uma tosse mais grave, né? Algumas pessoas usam esse termo. Qual que é a diferença das duas? A primeira, tosse laríngea, é uma tosse que diz respeito a uma situação onde eu não consegui argumentar, mas eu tomei um susto muito grande. Então, é como se eu puxasse o ar, assim. Sabe quando você toma um susto, alguma coisa? E é mais ou menos dessa forma, sabe? Você tomou um susto antes do início dos sintomas. Já a tosse brônquica, ela é uma tosse mais de persuasão mesmo, de querer argumentar. E aí, como eu disse para vocês, assim como as crianças fazem, né? Qual que é a argumentação? Chorar. É o jeito que elas dão conta de argumentar que estão descontentes sobre algo. E a gente vai fazendo essa leitura. Então, olha, a argumentação, né, biológica que demonstra que eu quero ganhar uma situação, eu quero ganhar um território, eu quero ser ouvido quero ser ouvido a qualquer custo. E aí, enfim, vem essa tosse mais brônquica, né, mais carregada. Pensa assim, olha, a gente até fala isso de conflito do gorila. Por que conflito do gorila? Porque o gorila chega na selva, ele bate aqui no peito e ele solta um som grave, né? Aquele som forte, né? Como se fosse uma voz grossa. É igual assim, ó, um professor que, pelo menos na minha época era assim, o professor queria falar alguma coisa que era para todo mundo ouvir, ou ele estava bravo por algum motivo, ele engrossava a voz, né? Com pai, mãe, é assim, é mais fácil engrossar do que afinar. É algo instintivo, de persuasão, né? Então, opa, falou grosso comigo, né? Pelo menos onde eu morava, a gente usava esse termo. E aí, então, nós temos esses cenários, tá? Da dor de garganta, da questão da tosse laríngea e da questão da tosse brônquica. E a gente só precisa encontrar o que é que veio antes dentro desse cenário, o que é que veio antes do início dos sintomas. Se o nosso corpo é biológico, e eu agora há pouco falei para vocês que sempre ele age a nosso favor, nunca para destruir. Ah, Dal, e o câncer? Te peguei agora. Não, vamos entender esse comportamento. Vamos colocar uma outra visão? A gente sempre teve essa visão que o câncer é autodestrutivo, que ele mata, enfim. E se fosse uma vantagem biológica? E se fosse um comportamento? Então, assim, ó, zera tudo que você viu até hoje para você entender o que eu vou apresentar para vocês agora. Então, o câncer, ele é uma proliferação celular. Então, vamos fazer a seguinte pergunta para a gente aqui. Por que é que meu corpo, em determinado local, aumentaria as suas células? Ah, elas ficaram loucas e proliferaram. Ah, é carnaval, começou a se proliferar. Começou a se proliferar. Não, brincadeiras à parte, a coisa é muito séria. Por que é que isso aconteceria? Para aumentar a função daquele local. Por exemplo, vamos falar do câncer de garganta. Uma pessoa que vai ter um câncer, ou seja, um aumento de células, vamos falar aqui, proliferação celular, na garganta, é porque provavelmente ela não está sendo ouvida como acha que deveria ser ouvida. Não está conseguindo argumentações para alguma coisa. Então pode ser um único motivo, mas tem que ser muito forte. Onde ela não conseguiu se expressar de forma adequada e alguma coisa aconteceu e mudou a vida dela. Alguns exemplos aqui que eu tô lembrando dos casos que já tive, tá? Pode ser uma separação que ela não queria de jeito nenhum, ela não conseguiu argumentação. Pode ser uma separação que ela queria se separar, mas ela não conseguiu argumentar como se livrar daquela pessoa que ela não queria estar mais junto. Pode ser um emprego que ela teve que recusar, mudar para outro estado, mudar para outro país, e aí ela recusou e foi demitida. Então, assim, lembrando, a gente tem que olhar o que para a pessoa era uma mudança de vida muito grande. E aí, o que o corpo faz? Ele quer aumentar a função daquele órgão, ou seja, ele aumenta a superfície de contato para você ter mais argumentação, para você desenvolver mais sobre aquilo, para você ter mais argumentos e talvez
chegar naquilo que você gostaria, que foi uma mudança de vida inesperada ou que você não conseguiu. Seria uma mudança de vida muito importante, seria transformadora, mas por algum motivo não deu certo. Então, não vai surgir do dia para a noite um câncer na garganta. Sempre vai surgir a partir de um estímulo. O estímulo é a raiz do problema. O restante é comportamento. O câncer é um comportamento. Então, olha, vá lá na origem. Tudo bem, ótimo tratar os sintomas, vai amenizar muito o paciente. Mas igualmente importante é tratar a causa primária. E aí você começa a ter uma sessão, seja lá o que for que você aplica com o seu paciente, uma sessão mais ampliada. Aí você consegue, possivelmente, ter resultados mais rápidos com o seu paciente. Então vai lá, coloca na prática que você já vai estar aplicando, sabe o quê? O bioalinhamento na sua sessão. Só com essa informação, você já começa a aplicar. Descubra a causa primária e atualiza. Faz o seguinte, pergunta para ele como está hoje, no momento presente, a vida dele em relação a essa informação primária. E aí ele vai te explanar. Só o fato dele trazer para a consciência, muitas vezes, já ajuda muito o teu paciente. Então faz isso.